Continuando nossas aulas sobre realismo brasileiro, na primeira, como sempre, no que nós fizemos? Analisamos o contexto e analisamos as características do realismo brasileiro. Nessa parte, nós vamos começar a falar dos autores. O principal autor do realismo não tem como ser outro. É o Machado de Assis. Machado de Assis. Esse nome, gente, ele tem que ficar. Tente começar lendo algumas coisas do Machado de Assis. Eu vou confessar para vocês que quando a gente é muito jovem e tal, e a linguagem, né, tem a coisa da variação linguística, a linguagem de Machado de Assis ela é uma linguagem muito formal, dentro do tempo dele. Acaba que as primeiras páginas ali que a gente lê, o primeiro livro e tal, é um pouco complexo. O ideal é você ler com um bom dicionário e ler com paciência. Aos poucos você acostuma com o vocabulário dele e logo você está lendo Machado de Assis sem auxílio de dicionário algum. É claro que uma ou outra palavra, o dicionário sempre vai ser bem-vindo, mas você já vai conseguir ler tranquilamente as obras de Machado de Assis. Tem livros muito bons. Como eu disse na aula anterior, ele foi um escritor que se aventurou por todo tipo de gênero textual, praticamente, de sua época. Escreveu peças de teatro, escreveu poema, escreveu contos, crônicas, matérias para jornal, romances, muitos romances, inclusive alguns que foram atribuídos ao romantismo. Dizem que tem dois romances dele que são considerados romances românticos, que um deles é o Ressurreição. Eu, basicamente, enquanto opinião, eu penso que não é muito romântico não, mas os livros, boa parte dos professores, eles encaixam eles dentro do caixotinho do romantismo. De Memórias Póstumas para cá, aí já se encaixa como realista. Inclusive, Memórias Póstumas de Brás Cubas é o grande personagem do Memórias Póstumas. E Memórias Póstumas de Brás Cubas é o marco, inclusive, é o marco do, do realismo no Brasil. Foi lançado em 1881 e é considerada a primeira obra realista brasileira. Memórias Póstumas de Brás Cubas tem uma coisa engraçada porque é um livro, como eu também disse na aula passada, vou reforçar, é um livro narrado por é um defunto autor. Brás Cubas conta em primeira pessoa sua vida, mas é uma memória póstuma, ou seja, ele já está morto. O narrador já está morto quando ele conta a história. Ele conta de seu nascimento até sua morte. Você vai acompanhar a aventura da vida do Brás Cubas, mas já é uma obra póstuma. É muito interessante, é criativo. Muito criativo, né? Já tem esse fator diferente do romantismo. Só aí já é diferente do romantismo. As questões das críticas sociais, esse engajamento na questão filosófica, os avanços filosóficos e científicos, eles influenciam muito o Machado de Assis, que era um sujeito muito estudado. E é engraçado, autodidata. Machado de Assis estudado, mas não é um estudo formal. Ele estudou sozinho. Começou como aprendiz de tipógrafo em um jornal, foi crescendo lá dentro, foi aprendendo e se tornou um fenômeno. Considerado por muitos apaixonados por literatura, muitos professores, como o maior escritor de língua portuguesa que o Brasil já teve. Inclusive um dos maiores de língua portuguesa do mundo. Recentemente, se não me engano, foi em 2019, Estados Unidos, uma tradutora encontrou as obras do Machado de Assis e resolveu traduzi-la e começar a lançar os romances de Machado de Assis agora lá nos Estados Unidos. E foi um fenômeno. Romances do Machado de Assis ficaram no top dos livros mais vendidos nos Estados Unidos, porque realmente os norte-americanos acharam magnífico o jeito dele engrenar a história, do jeito dele criar o enredo. Era um mestre do enredo. E vocês estão vendo aqui essas duas fotos? Notem que em um ele está mais esbranquiçado, no outro negro. O que aconteceu com o Machado de Assis, gente? A vida inteira, parece que até por uma questão de preconceito,
as pessoas esconderam a negritude do Machado de Assis. Esconderam. Né? Mostravam ele com essas fotos esbranquiçadas para ele parecer branco. Os filmes que fizeram sobre ele e tal entrava como um autor, como se fosse branco. Mas basicamente, fazendo a reconstituição aqui, essa reconstituição foi feita por uma universidade, dá para ver claramente que os traços não permitem que ele seja um escritor branco. E aqui um pesquisador por acaso encontrou a última foto, provavelmente a última, porque não encontraram outra ainda, a última foto de Machado de Assis, a última foto que ele deixou, e aqui dá para ver claramente que não é um homem branco, ele é negro. Muitos diziam, ele era mulato, mas nem mulato, dava ele realmente, ele é preto mesmo, ele é negro. Machado de Assis, ele não era branco. E dá para ver que era mais que mulato. Embora muitos digam o seguinte, mas ele nunca se manifestou sobre isso e tal, acho que talvez pelo momento em que ele viveu. Pensa, em 1881, momento assim que o Brasil passou por uma abolição. As pessoas não engoliam muito fácil um escritor negro. Então ele não se vangloriava, ele não pegou a bandeira da negritude, ele não participou de movimentos negros e nada. Mas um gênio, então não tinha como também ser menosprezado por aquela geração. E mesmo naquele momento de abolição, o maior escritor vivo era um negro, Machado de Assis, e com certeza o primeiro escritor também negro, né, que o Brasil já teve. E um mestre, gente. Além de Memórias Póstumas, você tem Dom Casmurro. Dom Casmurro também, que é outra obra fantástica de Machado de Assis. Aqui está um mapa mental sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas Dom Casmurro, o enredo é o seguinte, de Dom Casmurro. Você tem o personagem, ele também narra em primeira pessoa, tá? O Dom Casmurro, que o nome dele era Bentinho, ele mesmo narra sua própria história. Bentinho narra em primeira pessoa sua própria história. E Bentinho, desde criança, ele conhece uma menina chamada Capitu. Os dois crescem juntos, passam a infância juntos. Enredo maravilhoso. Parece um pouco um enredo de romantismo, né, no primeiro momento. Mas o jeito do Bentinho contar a história já é diferente. Olha, casmurro. A palavra casmurro, ela é um neologismo que é um sujeito emburrado. Né? Ele também é como se fosse um Brás Cubas, é como se fosse um defunto autor, né? Mas vivo, é um homem morto vivo, porque ele já é um senhor velho, um senhor já de idade, contando, né, como é que foi a sua vida desgraçada. Bentinho conta todas as desgraças que aconteceram na sua vida e por culpa dele mesmo. E aí, na história, vai jogar que ele e Capitu, desde o começo, teve aquele idílio amoroso e que os dois vão até se casar um dia. Mas Bentinho, do nada, ele começa a ser acometido por um ciúme praticamente doentio. O Bentinho é doente de ciúme da Capitu. E ele começa a olhar para o filho e ver características do melhor amigo, que era o Escobar. Ele tinha o Escobar, que era o melhor amigo dele. Ele começa a achar o menino parecido com o Escobar. Isso tudo perturba o Bentinho, ele fica perturbado. E na história a gente vai ler e vai reler e nunca vai saber se realmente Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. Essa pergunta é feita, a vida inteira é feita. Será que Capitu traiu? Será que ela não traiu? Será que realmente ela era uma mulher promíscua? Será que o Bentinho foi vítima? Ou será que o Bentinho era só um doente de ciúme? E com isso ele destruiu a vida de Capitu, a vida do filho, a vida de todas as pessoas à volta dele e se tornou esse cara casmurro e solitário na sua velhice. A gente nunca vai saber. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, na Universidade de Brasília, o pessoal de Direito até fez um júri simulado. Né? Alguns alunos de Direito do lado de Capitu, alguns alunos do lado de Bentinho, e fizeram um júri simulado ali, botaram um juiz no meio, fizeram o julgamento para ver quem que estava com a razão. Se Capitu realmente traiu ou não traiu. Fizeram o julgamento de Capitu. Esse livro já suscitou série da Globo,
já suscitou filme, esse livro já suscitou inúmeros outros livros, inclusive um recente, que eu não lembro direito como é que ele chama, o título, mas eu sei que o autor criou uma coisa meio louca, né? É como se fosse a personagem Capitu, como se ela tivesse um diário. E no diário dela, aí o romance já é o Diário de Capitu. Parece que chama Diário de Capitu mesmo o título do romance. E aí ele tenta narrar a versão de Capitu dos fatos, porque no outro, no Dom Casmurro do Machado de Assis, você só tem a voz do Bentinho, ele narra, né, em primeira pessoa. É ele escrevendo o livro, é o Bentinho contando a história. A Capitu não tem voz, ela é só faz parte das memórias dele. Já no Diário de Capitu, não. Aí é como se tivesse encontrado um diário de Capitu e lá ela tivesse colocando dia a dia como é que era a vida dela com o Bentinho, a versão dela dos fatos. E tem um outro que é mais louco ainda. O sujeito criou uma história meio fantástica em que Capitu consegue sair do livro. Né? A personagem sai do livro para o mundo real e ela vai confrontar o mestre Machado de Assis. Por que, que ele sacaneou ela dessa forma no livro Dom Casmurro? Ela vai lá tirar satisfação com o pai, né? Com o Machado de Assis mesmo. Então, assim, é um livro que inspirou e vai continuar inspirando quase todas as histórias de ambiguidade, de traição, e feito com uma magnitude. Tem uma outra obra que chama O Alienista. O Alienista é fantástico também. Um médico cisma que ele tinha que cuidar da questão dos loucos e dos normais. E ele resolve então, cria uma casa, né, um dia de psiquiatria, uma casa verde, e lá ele vai prendendo todo mundo que ele diagnostica como louco. Quando vê, ele tá com a cidade quase toda, né, na mira. Então, e vai gerando uma série de coisas maravilhosas, chama O Alienista, muito bom também. E outro ainda, tem a Cartomante. Cartomante também, maravilhosa. Então, assim, Machado de Assis é Machado de Assis. Quem começa a ler realmente fica fã para o resto da vida. Um escritor para ficar para sua história de brasileiro de vida escolar. Tá bom? E aí, comecem a conhecer Machado de Assis e a gente se encontra lá no WhatsApp. Tá bom?